O Record News Séries de hoje traz uma investigação inédita sobre os impactos positivos e negativos da energia eólica. Isso para os vizinhos das torres. Muita gente só consegue dormir tomando remédios. Isso por causa do ruído constante das turbinas. Eu gostava mais da paz. Acabou o sossego dessas eólicas. Aí diz assim, energia limpa. Limpa para quem? Porque com isso vê os problemas de saúde. Foi de repente, de um dia para o outro, aos 80 anos, Dona Alzira começou a sentir uma coceira forte nos braços e pernas. Era aquela enferroada tão grande no mundo, que um dia, 4 noites que eu fiquei sentada na cama, olha, era ver que era dentro das carnes, assim, na pele. Os médicos não souberam dizer de onde veio a alergia, mas a dona Aparecida, que mora perto dela e viveu uma situação semelhante, conseguiu um diagnóstico em São Paulo. Se você não está fazendo nada de construção na sua casa, eu digo não. Aí só, pois é um pó que está causando isso aqui em você, esse problema. As duas vizinhas e outras dezenas de famílias reclamam muito dos prejuízos à saúde depois da implantação de parques eólicos em alguns vilarejos rurais em Caetés, a 250 quilômetros de Recife. Problemas de pele, né, que é algo que a gente precisa investigar a origem, né. A gente suspeita do pó proveniente da fibra de vidro que é utilizada na construção das torres. Problema de pó ou outros problemas que estão aparecendo, a gente está trabalhando agora para entender e buscar soluções. Toda e qualquer atividade humana tem impacto, né? Impacto social, impacto ambiental. O anúncio da chegada das torres eólicas em Caetés e nos municípios de Venturosa, Pedra e Capoeiras, em 2014, foi seguido de promessas de empregos e desenvolvimento para a região. Vai ser uma coisa que não vai modificar em nada a vida de vocês. Vai gerar emprego para a comunidade. E tem tudo isso aí? Tem nada. Quem fez acordo com as empresas tem direito a uma renda mensal que varia com o número de torres instaladas em seu terreno. São contratos de longuíssimo prazo, de até 40 anos. Nós assinou uma coisa sem saber. É mesmo? A maioria do povo. O José Malaquias recebe R$ 2.600 mensais por 2 aparelhos, mas ainda não entende porque a conta de luz dele não é mais baixa. O senhor tem 2 torres instaladas, 2 torres eólicas instaladas no seu terreno e o senhor não recebe energia delas? Eu acho injusto, né? O fato de uma pessoa morar debaixo do aerogerador ou muito próximo de um parque eólico não significa que ela vai receber aquela energia diretamente para ela e ela vai poder pagar menos. Infelizmente, o modelo brasileiro não é assim. As torres dos aerogeradores podem ter até 200 metros de altura. A produção das pás dos aerogeradores é praticamente artesanal. Elas são feitas de plástico duro ou de fibra de vidro e usam os mesmos critérios técnicos e aeronáuticos empregados para fazer as asas dos aviões, por exemplo. E por falar em aviões, só uma pá, igual essa aqui, que tem pouco mais de 80 metros, é maior do que a envergadura do maior avião comercial em atividade hoje, o Airbus A380. E são as pás que giram com a força dos ventos que fazem as turbinas eólicas funcionarem. Com a rotação, um gerador instalado no alto das torres é acionado e transforma a energia em eletricidade. Ela então é enviada para uma subestação e depois aos consumidores. O Brasil tem hoje 890 parques eólicos em 12 estados, com quase 10 mil aerogeradores em operação, capazes de produzir energia suficiente para 108 milhões de pessoas, ou seja, para quase metade da população. A gente não é contra, né? A gente é super a favor que a gente tenha uma matriz energética mais limpa. É uma grande alternativa para um país tropical, na zona tropical, com muito sol e muito vento. A gente não vê programas de compensação decente dessas companhias eólicas. A gente só vê, na verdade, elas avançando sobre as legislações ambientais estaduais. Essa é indiscutivelmente uma fonte limpa e renovável de energia. Ao utilizar um recurso inesgotável, o vento, ela é uma aposta para um futuro sustentável no combate ao aquecimento global.
A energia eólica é a que mais cresce no mundo inteiro. Aqui no Brasil, já alcançou o posto de segunda mais importante matriz energética, atrás apenas da hidrelétrica. O Nordeste concentra 86% da produção nacional desse tipo de energia. E 78% dos aerogeradores ou turbinas eólicas estão instalados na Caatinga, o que, segundo especialistas, é um problema. Essas torres, por exemplo, foi destruída toda uma área de Caatinga, foi destruído para poder abrir estrada para colocar a torre. Quem vive nas áreas onde estão os parques eólicos também relata consequências na saúde mental, ansiedade, dificuldade para dormir e depressão, que, segundo os moradores, seriam causadas pelo barulho constante dos aerogeradores. Ela apita que nem um animal, ela berra que nem uma vaca, que nem um bezerro, estrala. Dormir é um problema? Só se tomar um medicamentozinho, dorme um pouquinho. As alterações do sono relacionadas à poluição sonora acabam fragmentando o sono ou diminuindo a qualidade do sono ou mesmo a quantidade de horas dormidas, e isso é um fator que desencadeia transtornos mentais por si só. Seu Acácio mostra a bacia cheia de remédios, um deles tarja preta, para tratar distúrbios do sono. Ele vive a 250 metros de distância das torres. E que vida é essa, seu Acácio? De aperreio. É a vida atormentada. É a vida aperreada. Roselma lidera o movimento da comunidade por dias melhores. É uma luta diária que parece não ter fim. Esses aviões todo dia aí que não posa nunca no nosso vidro, dia e noite, acabam de enlouquecer a gente, pagando por uma energia que se diz tão limpa e está levando minha paz, meu sossego. Em nota, a empresa AES Brasil, responsável pelo parque eólico de Caetés, disse que realiza monitoramento de ruído das torres e afirmou que mantém escuta ativa para as questões relevantes para o público, priorizando o bem-estar e a segurança. Por que não compensar isso melhorando a proteção, apoiando comunidades, reflorestando outros lugares? Quando chega a noite, não é só a lua que surge para iluminar o agreste pernambucano. Aqui embaixo na terra, centenas de luzes vermelhas brilham sem parar, como se fossem um gigantesco pisca-pisca de Natal. Mas a semelhança para por aí. Para quem vive perto do Parque Eólico Santa Brígida, em Caetés, estes olhos distantes e barulhentos não são um presente. A distância de 160 metros entre as turbinas e a casa do seu Acácio e da Roselma acabou com o estilo de vida que a família levava antes. Eu mesmo criava galinha, a gente deitava a galinha e os ovos não estavam chocando. Aí com isso a gente foi perdendo a vontade de criar. A lavandeira e o galo de Campina, aves que frequentavam essa região, hoje são raramente vistas. E quando anoitece aqui na casa da Roselma e do seu Acácio, a gente escuta o barulho dos grilos e o barulho das pás. A resolução com regras para a instalação dos parques eólicos no Brasil foi criada em 2014. Ela determina que as empresas identifiquem os índices de ruído das turbinas que estiverem a menos de 400 metros das residências para estudar como preservar a saúde da comunidade. Essa distância tem que ser, pela legislação, em torno de 400 metros. Mas nós encontramos aerogeradores mais próximos das casas, muito mais próximos do que isso, a 160 metros, a 150 metros. Os parques que foram estruturados, construídos antes dessa legislação, utilizavam uma distância menor. Temos a obrigação de mitigar esses problemas e nós estamos trabalhando para fazer essa mitigação. O Brasil é o 6º maior gerador de energia eólica no mundo. Nos últimos 11 anos, mais de 42 bilhões de dólares foram investidos no setor aqui no país. Ela é uma fonte limpa e renovável de energia. Mas em vários sítios do Nordeste, depois da instalação das torres eólicas, os agricultores notaram que os animais ficaram estressados. O Zé Salgado, por exemplo, diz que a quantidade de leite que ele ordenha por dia caiu. A média
média era 8, 10 litros. Hoje é 6, 7 e com uma ração bem balanceada. A maior preocupação do agricultor é com a criação de porcos. Agora, quando ele chega na fase de 35, 40 quilos, eu tenho que separar ou descartar. Por quê? Porque eles começam brigando, tipo canibalismo, se comendo, se mordendo. Os moradores dizem que não é só o barulho dos aerogeradores que estressa os animais. Os bichos também ficam bastante inquietos com a sombra das pás passando pelo chão, como essa aqui onde a gente está, ó. Principalmente no início da manhã e no fim da tarde, quando o sol está mais baixo. Em nota, o governo de Pernambuco disse que no Plano Estadual de Ampliação de Energia Renovável estão considerados os impactos das usinas eólicas na produção de alimentos. Os animais silvestres também sofrem. Estudos sobre a vibração e a colocação das torres já comprovaram consequências entre populações de anfíbios que não conseguem se comunicar. E os animais que estão coachando aqui, eles não são ouvidos aqui. Qual é o impacto disso? Eles dependem desses sons que eles emitem para copular, para propagar suas populações. Então a gente já percebeu que as torres causam um problema nisso. Além disso, pesquisadores têm constatado que aves como urubus e gaviões reais se chocam contra as pás dos aerogeradores. Já existem técnicas e maneiras de se reduzir o impacto sobre a fauna. Cores diferentes, como por exemplo pás negras, podem ajudar as aves a enxergar as pás e não se chocarem contra elas, não passar dentro dessas zonas, né? O risco de colisões para as aves foi um dos motivos que fizeram a Justiça da Bahia suspender as licenças ambientais do Complexo Eólico de Canudos. Ele fica na região do Raso da Catarina, o único lugar no mundo onde vive a arara azul de Lear, que está em risco de extinção. Hoje existem aproximadamente 2.000 aves dessa espécie. Segundo a decisão da Justiça, a suspensão deverá ser mantida até que um estudo de impacto ambiental seja apresentado e aprovado pelos órgãos competentes. Nós procuramos a multinacional Voltalia, responsável pelo Complexo Eólico de Canudos. A empresa recorreu da decisão judicial. Em nota, disse que realizou estudos baseados na observação da arara e que não existe risco dos parques eólicos interferirem na preservação e conservação da espécie. A Voltalia também afirmou que as pás dos aerogeradores foram pintadas para melhorar a visibilidade das aves. Foi no fim do ano passado que os moradores de Currais Novos, a quase 200 quilômetros de Natal, notaram que as explosões para a instalação de torres eólicas se aceleraram, principalmente no topo da Serra do Piauí, uma área com vegetação bem preservada e praticamente intocável até a chegada dos complexos de energia. Hoje, terça-feira, 25/10/2022, explosão, a dinamite. 2 explosões em sequência na Serra do Piauí. A voz nos vídeos é do geógrafo Francisco Marques, que também tirou fotos do desmatamento provocado pelas explosões. A vegetação naquele local era bastante conservada, inclusive com árvores de grande porte. Esse desmatamento vai trazer danos para os açudes, para os riachos. Este reflexo o Rodrigo já percebeu. A água do açude do sítio onde ele vive com o pai mudou de cor. Antes era bem clara a água dele. Nunca tinha chegado a esse ponto de ficar barrento assim. Da varanda de casa, a Rafaela tinha uma visão privilegiada da serra. Aos poucos, ela viu a paisagem sendo alterada. A montanha perdeu parte do topo. Depois vieram as torres. Essa vista foi totalmente perdida, né? E a gente viu que eles desmataram bastante mesmo e, assim, descaracterizado totalmente a serra. Rafaela me mostra as rachaduras no piso e nas paredes da casa, onde mora com os pais em Currais Novos. Consequências das explosões que sempre assustaram Dona Maria da Guia. As paredes é tudo rachado. Aí, ó, todo canto. O que aconteceu quando explodiu? Você estava aqui, como é que ela balançou? Como é que foi? Os alumínio balança, faz esse barulho assim, ó. E tinha aviso que ia explodir? Não tinha aviso, de jeito nenhum. A gente era pegada de surpresa. É dizer, ai meu Deus, será que o mundo vai se acabar?
rachadura nas casas por causa das explosões. A senhora tem informação sobre isso? Sim, eu ouvi também sobre as rachaduras e isso nós dissemos é um absurdo, porque é o seguinte, quando você vai construir o parque, é claro que tem aquele impacto da construção civil. As empresas têm por obrigação reparar todos os impactos disso. Em nota, a empresa 2W Energia, responsável pelo parque eólico em São Vicente e Currais Novos, disse que mantém distanciamento de 4 quilômetros das obras e das torres de qualquer edificação de terceiros e que todas as escavações seguiram a melhor técnica de controle de vibrações. Realmente a gente só sofreu com os impactos e não chegou ninguém para dialogar com a comunidade, né? E foi essa falta de diálogo que fez surgir o movimento Seridó Vivo. A Rani, que faz parte do grupo, diz que a união de especialistas com moradores e lideranças locais já deu resultado em relação a um projeto que prevê a instalação de 370 aerogeradores de uma só vez. A empresa responsável adiou por 1 ano a realização da audiência pública, porque eles disseram para a gente lá na audiência pública que quando eles viram a atuação do Seridó Vivo, eles notaram que precisariam melhorar a qualidade do estudo deles. O Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica no Brasil. Os parques com aerogeradores não emitem gás carbônico e são importantes no combate ao aquecimento global, como diz essa especialista. Mas há ressalvas na forma como a implementação do sistema é feita. Eu não sou contra as energias renováveis, nem contrária à transição energética. Eu acho que nós estamos no nosso nível de consumo no mundo, na exigência que nós temos de energia, de eletricidade, a transição é urgente, né? Agora, não podemos deixar ninguém para trás. Em nota, o governo do Rio Grande do Norte disse que tem ciência dos efeitos e impactos do processo de transição energética e que tem adotado medidas para equilibrar a proteção do território e das comunidades afetadas. Nós estamos na entrada do canteiro de obras de um parque eólico que começou a ser construído no fim de 2021. Ele fica em São Vicente, um município a mais ou menos 40 quilômetros de Currais Novos. Na verdade, esse parque aqui faz parte de um complexo eólico que reúne outros 3 parques em municípios vizinhos. No total, são 26 aerogeradores, alguns ainda em construção, mas aqueles ali já estão funcionando. Da entrada mesmo, vimos chegar 2 pás trazidas por carretas gigantescas. Dá uma carona aí. É uma manobra cuidadosa que exige perícia do motorista. Ele dirige e acerta cada movimento com quem está do lado de fora. Eu tô abrindo bem aqui para poder dar certo aí, possível? Não tá perrear não. Tá de boa aí. Não, tranquilo, tranquilo. As obras de implantação dos parques eólicos mudam a paisagem e a conexão dos moradores com a natureza. Como a gente já mora aqui há quase 30 anos, né? A gente já tem na nossa mente essa vista, né? E agora foi totalmente impactado. Então, dá um certo desânimo você olhar novamente para essa serra, né? Aí quando senta aqui, fica de costas para lá. Não sente mais vontade de ficar de frente para a serra. O litoral do Rio Grande do Norte é um dos mais conhecidos do Brasil. Quase 400 quilômetros de extensão, com praias que são muito procuradas pelos turistas. Mas de uns anos para cá, o visual simples de areia e mar foi sendo alterado. No início do século XXI, o estado recebeu as primeiras torres eólicas bem perto do oceano. Em vários pontos do litoral, elas se incorporaram à paisagem. Os turistas que andam por essas bandas acham o visual bonito, mas quem mora aqui e depende da pesca para viver, não tem a mesma opinião. Antigamente você chegava aqui com 200, 300 quilos de peixe e hoje aí veio até 100 quilos de peixe. Tem diminuído esse pescado devido ao ruído, pois precisa de silêncio para poder o peixe encostar na praia, né? O Brasil está entre os 5 principais mercados do mundo para novas instalações de aerogeradores. A eólica é uma importante fonte de energia limpa e renovável. Mas as torres já provocam impactos nas dunas dos municípios de Galos, Galinhos e na comunidade de Enxu Queimado, no Rio Grande do Norte.
as dunas precisam de proteção. Embaixo das dunas existe lençol freático e as dunas elas servem para proteger as cidades. Ela tem um objetivo. Galinhos, os parques já mudaram. Houve soterramento de lagoas intradunares, houve recorte das dunas, né? O principal problema são os impactos cumulativos, né? Porque eles alteram toda uma dinâmica ambiental, né? Que vai interferir na segurança hídrica, na segurança alimentar. Os pescadores já sentem essas mudanças na natureza e vivem apreensivos. O pessoal da eólica mexe na areia, nas dunas, e a areia tá vindo para dentro do rio. Aí tá prejudicando. O rio ao qual a Marli se refere, o Aratuá, é na verdade um braço do mar que avança sobre a península, onde estão as cidades de Galos e Galinhos. É um berço para espécies que se desenvolvem na região e também uma fonte de tainha para os pescadores. Os pescadores também se queixam de que à noite, quando voltam de alto mar, não conseguem mais se guiar pelo tradicional ponto de referência, o farol de Galinhos. Eles dizem que as luzes das torres eólicas atrapalham a navegação. O Paulo, pescador experiente, diz que alguns barcos precisam de ajuda para voltar até a praia por causa da confusão. Quem não tem a prática de estar pescando no mar todo dia, chega até a encalhar os barcos do lado, que não consegue ver o farol. Ele fica muito baixo, escondido, e as torres têm muita altura. Mas não é só a situação do presente que assusta os moradores. A futura instalação de aerogeradores no mar, os chamados offshore, também é recebida como uma ameaça. Na sede da colônia de pescadores de Galinhos, Rosângela nos mostra um mapa com 4 grandes áreas que já estariam demarcadas para receber um novo empreendimento e ocupariam entre 9 e 30 quilômetros da costa, justamente onde a pesca é mais farta e diversa. As turbinas, né, elas acabam gerando uma vibração e a gente pensa, quando a gente pensa em peixe, a gente não pensa em audição, né, mas os peixes eles percebem muito a vibração pela linha lateral, por poros que eles têm na cabeça. Os peixes tendem a se afastar dos parques eólicos offshore e os maiores desafetados vão ser as comunidades pesqueiras, né, dessa região. Segundo a presidente da associação que representa as empresas eólicas, a implantação das torres no mar não vai acontecer antes de 2028. O IBAMA fez uma série de estudos internacionais, porque a Europa, Dinamarca, Reino Unido, Alemanha, tem muita experiência em parque eólico offshore e muita experiência em convívio com a comunidade. Então, nós temos que ser muito mais cuidadosos com os investimentos do que fomos no passado. Em nota, a empresa AES Brasil, responsável pelo complexo eólico em Galinhos, afirmou que possui estudo de impacto ambiental e licenças junto aos órgãos ambientais competentes e disse que realiza monitoramento de fauna. Já o grupo Serveng, que administra o parque eólico próximo à comunidade de Enxu Queimado, não respondeu até o fechamento da reportagem. A gente pegar uma comunidade aqui, por exemplo, em Enxu Queimado, que tem um histórico, já está ali há 100 anos, as famílias todas pescadoras, agora elas estão totalmente cercadas por parques eólicos. Provavelmente seja um dos primeiros parques no mar nessa comunidade. Vai ser colocado em risco também o ganha-pão delas. O professor Aderivaldo acaba de fazer uma cirurgia nos olhos, mas isso não o impede de ter uma visão ampla sobre as consequências da instalação dos parques eólicos em Santa Luzia, no sertão da Paraíba. Como um dos pontos positivos, por exemplo, ele cita o aumento na arrecadação do imposto sobre serviços cobrado durante a construção das torres de energia. Que aqui em Santa Luzia a elevação é considerável, né? Sai de pouco mais de 1 milhão
de reais para 78 milhões de reais, um pouco mais. Esse processo de construção do parque, ele aqueceu a economia da cidade. Santa Luzia fica a 270 quilômetros da capital da Paraíba, João Pessoa. É uma cidade pequena, pouco mais de 15 mil habitantes. Aqui e em outros 3 municípios vizinhos estão instalados 23 parques eólicos. O mais recente deles foi inaugurado em março deste ano. O complexo de energia renovável é o primeiro considerado híbrido no Brasil, porque faz a integração de 2 parques, um de energia eólica, que possui 136 aerogeradores, e outro de energia solar, com 228 mil painéis. A gente, graças a Deus, hoje saiu de umas terras que estavam improdutivas, porque o pessoal estava indo embora e não estava plantando, onde a gente hoje está gerando energia para o Brasil todo. E está trazendo algum recurso para o pessoal. No terreno do Severino, 4 torres eólicas geram uma renda extra, dividida entre 17 irmãos e a mãe. O bastante para permitir a abertura de um restaurante com a mulher e a filha. Se não fosse eólica, você poderia ter montado o restaurante? Não, dificilmente, porque o acesso era ruim, não vinha gente de outros lugares visitar e também não tinha o fluxo que tem no meio da semana, que é o pessoal que faz a manutenção dessas torres. Em nota, a empresa Neoenergia, responsável pelo parque eólico em Santa Luzia, afirmou que os valores pagos aos proprietários destas terras injetam mais de 600 mil reais por mês na economia da cidade. No litoral do Rio Grande do Norte, a Francisca também vê pontos positivos com a chegada dos parques eólicos, principalmente pela geração de empregos. Tenho 2 filhos que estão empregados na eólica. Antes eles faziam o quê? Antes trabalhavam com a pesca, na pesca com o pai. E hoje eles fazem o quê? Hoje eles trabalham na energia eólica. Um como operador de usina e outro auxiliar de operador. Além dos impactos ambiental e social provocados pelas torres eólicas, existe uma consequência emocional que muito pouca gente conhece. A gravidez de jovens e adolescentes que, durante as obras, tiveram um relacionamento com os trabalhadores das empresas e acabaram abandonadas. Destas gestações, nasceu uma geração de crianças que ficou conhecida como os Filhos do Vento. Esta mulher, que não será identificada, tinha 19 anos quando se envolveu com um funcionário. A gente estava no bar que tinha ali que ele sempre ia, porque só uma vez que eu engravidei. Aí eu disse a ele que era dele, ele não dizia morrer, dizendo o povo que não era. Eu acho que com uma semana ele foi-se embora e nunca mais apareceu. Esse pessoal oferecia aparentemente um momento de lazer, né? Então eles tinham um poder aquisitivo, né, para bancar bebidas, noites diferentes, farra, casa de praia. Fica o dano psicológico, emocional dessa mulher e fica um filho, né, sem um vínculo estabelecido com esse pai. Sem dinheiro e com a mãe doente, a mulher tomou uma decisão dramática após o nascimento. Eu sofri por ter dado meu filho, porque a pessoa passa 9 meses com o filho na barriga e tirar dos braços para dar. A criança vive na mesma cidade. Com a ajuda de um juiz, encontrou uma família adotiva. Para a mãe biológica, é a visão de um passado que teme em bater a porta. Eu me arrependo por ter dado ele, entendeu? Mas eu acho que foi o momento pior da minha vida. Hoje eu vejo ele, meu Deus, não acredito que eu dei um filho assim.